Fala galera, eu sou a Fernanda, estudante de Educação Física e Fisioterapia, e eu também, assim como você, estou aprendendo a lidar com o artigo científico. No começo eu achava bem confuso por causa das técnicas, dos termos, da estrutura complexa, mas com o passar do tempo, com a prática, eu fui aprendendo sobre e eu aprendi que nós não precisamos entender tudo de uma vez e não precisamos ser profissionais formados para começar a ler um artigo científico. E se você quer começar a ler artigo científico e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. E eu começo com uma pergunta provocativa. Você levaria sua mãe ou seu filho em um profissional que se baseia no achismo, no que ele acha, ou baseado em boas evidências científicas? Não só na área da saúde, mas em todas as áreas, a decisão baseada em evidências não é um luxo, mas sim uma necessidade que a gente precisa aplicar na nossa prática clínica e na nossa vida. E o artigo científico, ele é a principal ferramenta para a gente fazer isso. Ou seja, alinhar tudo de uma forma eficaz, segura e que realmente funciona. Tá, Fernanda, mas você tá falando tudo isso e eu nem sei o que é um artigo científico. Bora lá que eu vou explicar. O artigo científico, ele é um textão, assim, textão, que responde a uma pergunta específica. Ou seja, ele vai fazer um estudo super complexo que vai trazer discussões, vai fazer métodos, vai trazer ideias, vai trazer os processos, os resultados. Ele vai ser feito principalmente por cientistas e também por profissionais que ajudam os cientistas a fazerem a ciência. Ou seja, os cientistas, eles fazem a ciência, eles testam as coisas, estudam, aí eles fazem o artigo quem vai ler são os profissionais da área, para se basear no artigo em boas evidências para aplicar os resultados na sua prática clínica. Ou seja, a minha área é fisioterapia. Então, os cientistas vão lá, vão estudar quais são as melhores formas de tratamento para uma patologia específica. A gente vai ler o artigo, vai tirar as conclusões certinha e vai aplicar esses resultados na nossa prática clínica. Ou seja, o artigo ele vai fazer conhecimento novo, vai testar coisas novas ou vai refutar coisas que já existem. E a outra pergunta é por que se deve ler um artigo científico? A gente tem que ter a ciência, que a ciência muda, a gente muda. Então, coisas que são de 5 anos atrás, hoje pode estar diferente, pode estar totalmente errado, entendeu? Por isso que o estudo, ele tem que ser sempre constante, ele tem que ser, nunca pode parar, entendeu? Porque existem coisas que vão mudar e que não vão mais funcionar. Com a leitura do artigo, a gente desenvolve um pensamento cético. O que é isso? Nós nos perguntamos mais, nós criticamos mais as coisas para não cair em qualquer coisa, entendeu? Tipo, mas será que isso realmente funciona? É você debater as ideias, ter um senso crítico para não cair em charlatanismo, para não cair em coisas que não funcionam. E eu encerro essa parte mais da importância de ler um artigo científico para falar que ler artigo científico e estudar é uma responsabilidade ética que a gente tem com os outros. Beleza, galera? Entenderam a importância? E se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, gente. Então, bora lá para a estrutura do artigo. Gente, nós temos um modelo mais ou menos padrão, que é o IMRAD, aquela coisa que a gente já sabe, que é a introdução, metodologia, resultados, discussões e a conclusão. A maioria dos artigos segue esse modelo, então eu vou explicar o que cada parte significa no artigo, beleza? Bom, quando a gente abre um artigo científico, tem lá um resumo. Não devemos ler só o resumo, gente. Ali é só uma parte bem pequena, é só a ponta do iceberg do artigo, então nós não devemos tirar a conclusão baseado no resumo, tá bom? No resumo, é um resumão mesmo, vai ter ali uma pequena introdução, a pergunta que a gente faz para o artigo responder, né? Baseado nos estudos, nos resultados, e no final a gente vai ter uma pequena palhinha dos resultados, mas nós não devemos ler só o resumo, ok? Abaixando mais, a gente tem a introdução. Bom, na introdução, a gente vai ter um contexto do problema que o artigo vai tentar achar por meio dos estudos. Nós vamos ter uma pequena palhinha ali da literatura, o que a literatura diz. Ali também vai ter a pergunta da pesquisa e o objetivo do estudo. Mais para baixo, nós vamos ter a metodologia, que é um pouquinho difícil de entender, sim, mas calma aí. Mas ler, se não entender, tudo bem. Na prática, a gente vai conseguindo entender, beleza? E ali vai ter como o estudo foi feito, quais são os critérios de inclusão e exclusão de pessoas, enfim, de coisas. Por exemplo, de pessoas, o meu estudo não incluiu pessoas
que tem infarto agudo do miocárdio. Ah, meu estudo incluiu pessoas que faziam atividade física 3 vezes na semana. Então, eles vão fazendo essas divisõezinhas para o estudo ficar bem específico. Ali também vai ter o tipo do experimento que eles vão fazer, a duração, os instrumentos e como vai ser feita a análise de dados. Beleza, gente? Mais para baixo nós vamos ter os resultados. Ali é mais complexo ainda, eu acho, que vai ter tabelas, vai ter gráficos, vai ter as análises, vai ter os dados estatísticos e vai ter os desfechos. Gente, não se prende muito nessa parte que é realmente difícil, mas só de você ler ali e tentar entender um pouquinho já tá super legal. E mais para baixo vai ter a discussão. Gente, a discussão para mim eu acho que é a parte mais importantinha assim. Então ali ele vai comparar os achados dele com outros estudos, ter as explicações, as implicações, vai ter as limitações também dos estudos e o que esse estudo traz de novo ou diferente, beleza? Então ali eles vão discutir e mais para baixo a gente vai ter por fim a conclusão. A conclusão, ela é bem pequenininha. Ali vai ter só o resumo final do final, que fala ali do que foi achado, do que precisa fazer futuramente, mais pesquisas, enfim. É bem sutil, assim. Mas, gente, a gente tem que ter a ciência que nem todo artigo científico é bom, tá? Mas calma que não é só pegar uma base de dados, pesquisar qualquer coisa. Cuidados que a gente tem que ter, então, para ler um artigo científico confiável. Nós precisamos verificar certinho aonde esse artigo foi publicado, se foi publicado em uma revista boa, em uma base de dados boa. Nós temos que analisar a metodologia, se o artigo tiver poucas pessoas que eles testaram ali, o artigo tem grande risco de viés, porque não pode se dizer muita coisa com uma amostra pequena. A duração também da intervenção, tipo, 1 semana, 2 semanas, pouco tempo, é muito pouco para dizer os resultados que realmente acontecem na vida real. Os critérios também de inclusão e exclusão também é muito importante. A gente também tem que ter a ciência que existe sim conflitos de interesse, cientistas sim mentem por dinheiro ou porque eles querem que o que eles estão testando seja verdade, mesmo que não seja, entendeu? Eles querem acreditar que aquilo que eles acreditam seja verdade, mas infelizmente não acontece isso, entendeu? Então os cientistas eles têm que ser muito imparcial com as coisas que eles estão testando, entendeu? E ver se os resultados que você está pesquisando realmente se aplica à sua prática clínica ou na sua pergunta que você fez aí na sua cabeça. E o mais importante, gente, não leiam só o resumo ou só a conclusão, porque isso não basta. Por exemplo, no resumo pode ter que uma coisa funciona super bem, só que os resultados mostram lá, quando você vai ler os resultados, as discussões mostram que, tipo, teve uma coisa insuficiente, uma pequena insignificância ou significância, e lá no resumo eles colocam como uma coisa que, nossa, entendeu? Por isso que a gente tem que ler todo o artigo científico, mesmo que a gente tenha dificuldade nisso. E o que mais importante é como começar a ler o artigo científico. Gente, artigo científico é difícil, artigo científico é complexo. Quando você começa a ler, é ruim demais, mas com a prática, com a consistência, a gente vai melhorando essa leitura, beleza? Bom, primeiro, quais são as bases de dados que a gente precisa pesquisar? Nós temos a PubMed, a Cielo, Cochrane. Foge de Wikipédia, Brasil Escola, entendeu? Essas coisas aí não funcionam, ok? Então você pesquisa no Google, coloca lá. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no Google Tradutor, pesquisa o que você quer saber, pesquisa, sei lá, dor lombar crônica. Aí você vai lá, pega o termo em inglês, coloca para buscar. Por que tem que ser em inglês? Porque a grande maioria das pesquisas são em inglês. Então, se você pesquisar em português, só vai aparecer pesquisas que foram feitas no Brasil, enfim. Feito isso, você vai pesquisar. Pesquisando, vai aparecer um monte, um monte, um monte, um monte. Você tem que saber filtrar. Filtra principalmente estudos feitos de 5 ou 10 anos, porque são mais recentes, ok? Seja específico na sua busca. Quanto mais específico você for, mais você vai poder concluir a sua pergunta. Você vai ler com calma, não precisa ter pressa para entender, lê o artigo, lê o título, lê ali o resumo, lê a introdução para você entender do que se trata, vai lá para a discussão, volta para a metodologia, vai aos poucos, vai entendendo, não pega um assunto já dificilzão, entendeu? Vai com calma,
Coloca uma coisa mais generalizada, depois você vai especificando, ok? Começa pelas revisões da literatura, ensaios clínicos ali, que é mais fácil de entender, tá bom? E é isso, gente. Se você chegou nesse vídeo, você já deu um passo enorme. Isso significa que você está sim interessado, que você é uma pessoa diferenciada. E ler artigo científico é uma forma de responsabilidade para a sua formação. Seus pacientes do futuro vão agradecer você hoje por estar lendo artigo científico. Gente, por favor, não se cobrem pela perfeição. Só de você começar, você já está dando um grande passo na sua carreira. E se esse vídeo te ajudou, coloquem aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu primeiro vídeo. E é isso, gente. Se inscreve no canal aí, por favor. E bora, galera!